Agora eu quero falar sobre saúde. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal de Roraima e Rede Bionorte apontou que o nosso estado passou a registrar uma escalada na notificação de casos de malária nos últimos 10 anos, principalmente entre os indígenas. E a causa seria o garimpo ilegal. Vamos conferir aqui na tela. O estudo foi publicado na revista científica Malaria Journal e mostrou que só na área do Diceu Yanomami, em Roraima, os casos de malária, que eram mais de 3.000 em 2010, caíram para 404 em 2012. Porém, subiram a um patamar acima de 3.000 em 2018. Com o garimpo ilegal se expandindo no território de forma intensa nos anos seguintes, os casos de malária se multiplicaram de maneira assustadora, uma vez que os indígenas possuem um sistema imunológico mais frágil. Primeiro, ela é uma região totalmente endêmica, né? Segundo, é que com o garimpo ilegal, o que acontece? Criou-se muitos criadores de mosquito anófilo das linhas justamente nessas áreas, em função daquelas grandes valas criadas, né? Criadas pelos garimpos. Então chove, faz aquela poça de água ali parada, é um local propício justamente para a proliferação do mosquito anófilis. E a partir daí, o aumento dos casos de malária na área Yanomami. Isso é um dos fatores, né, que a gente considera como um dos mais graves. No primeiro ano da pandemia, os números da malária no Brasil e nas Américas reduziam, mas aqui em Roraima, esse número disparou. Nesse ano foram registrados 29 mil casos da doença, sendo que 18 mil, cerca de 62% do total, foram somente nas terras indígenas. O gerente do Núcleo de Controle da Malária explica também qual a relação do aumento de casos da doença com o avanço do garimpo em terras indígenas. Os fatores que relacionam os casos de malária na área Yanomami é justamente a parte da invasão dos garimpeiros nessa área. É uma área do estado de Roraima, onde o estado, ou seja, a saúde, o governo do estado, ele não tem autonomia, ou seja, ele não tem governabilidade. É uma área federal, onde quem cuida da parte da saúde é o Diceu Yanomami, e o Diceu Yanomami também, ele ficou também muito engessado, ou seja, fazer o trabalho junto com os garimpeiros, porque existe uma nota técnica onde o próprio Diceu Yanomami só pode cuidar dos indígenas de Yanomami. Então, os garimpeiros estavam ali do lado, fazendo o trabalho deles, e os indígenas também junto, e eles só poderiam tratar dos Yanomami, não poderiam tratar dos garimpeiros. Então, ficava muito, muito complicado, e as coisas foram se agravando e evoluindo, e até chegar no momento onde tomou-se essa decisão do governo federal da retirada dos garimpeiros da área Yanomami. É isso aí, tem que ficar alerta, né? Aqui na capital é importante você ter os cuidados necessários, sempre deixar o seu quintal limpo, evitar deixar aquele mato grande, né? Para transmitir aí a doença, para proliferar esse mosquito e evitar, né, essas doenças. Se você for para uma área de mata, sempre tome a vacina certinho, tome a vacinação, tenha bastante cuidado, bastante atenção. Vamos mudar de assunto agora.